já, que é um shield. E aí a gente colocou, né, para auxiliar nesse processo, colocamos aqui um LED RGB e também uma teclinha. E aí, outro ponto que é interessante aqui desse projeto também, a gente vai fazer a alimentação do chip através do próprio microcontrolador. Então, só vai habilitar ele aqui quando realmente estiver gravando. Aí, beleza. Então, o que aconteceu? Até quando a gente estava fazendo o layout, a gente olhou lá, né? E tinha visto que o LED estava meio estranho. Aí eu acabei indo pesquisar os LEDs, né? RGBs que tem aqui no mercado nacional. E aí eu encontrei um padrãozinho, né? Que é assim, o vermelho, o catodo, o verde e o azul. Inclusive eu tenho aqui, eu estava testando e acabei também vendo, né? Já tinha comprado no mercado nacional. É isso que geralmente tem aqui. E aí, só para a gente dar uma olhada, até se vocês forem fazer algo nesse sentido, eu vi que aqui no RICAD tem um padrãozinho que eles seguem para documentar esse LED, que aí pode mudar, né, conforme o fabricante, sei lá, pinagem. Então a gente tem isso aqui, ó, que pelas letras eles colocam, ó. Não sei se vocês estão vendo aí. Não estão, né? Ai, meu Deus. Espera aí. Vamos ver o que eu faço aqui. Pessoal, vou só ajustar aqui. Eu vou trocar o monitor 1 para o monitor 2. E aí a gente ajusta aqui. Mas se vocês quiserem falar alguma coisa aí, fica à vontade. Daniel, então até você tinha comentado lá em relação ao LED, né? Que o seu aí não era aquela pinagem. Então, eu acho que agora a gente já vai acertar. Acho que pelo menos os que eu olhei, a maioria fica lá, o pino do terra está no meio, está entre os outros pinos, né? E não fica numa ponta. Pois é. Eu comparei com o que eu tenho aqui em mãos, eu tenho até tinha comprado bastante um projeto que a gente... Na PCB, eu vim aqui, atualizei o netlist, tá? Aqui a gente trocou também, que até vou explicar também que semana passada deu um probleminha na hora de atualizar, mas acho que eu já estava cansado, não estava enxergando mais nada aquele dia. Então eu atualizei e aí ficou aqui, né, o LED. A gente vai ter que fazer essa mudança aqui, ó. Tá? Eu até tirei as trilhas aqui porque aí deixei para a gente fazer juntos aqui. Só outro detalhe, então, que a gente ficou na semana passada, né, que a gente atualizou esse footprint aqui deste componente, né, o shield. E aí eu tinha mudado aqui o footprint, só que aí eu tinha tava fazendo cagada. Aqui, ó, né, a gente ia trocar, então esse que a gente ia trocar por esse de baixo, né? No caso eu tava escolhendo o mesmo, por isso que ele não trocava. Agora, né, nesse caso aqui eu teria que vir aqui, se eu fosse trocar ele, escolher outro. Mantinha ele aqui em cima, que é o que tá lá atualmente, e trocava ele por aqui. Escolheria na biblioteca outro para trocar. Mas, no caso aqui, eu já troquei. Tá? E lembrando que essa biblioteca que a gente está trabalhando aqui, a gente criou esse componente e ela já está dentro do projeto. Tá? Eu poderia criar uma biblioteca separada, até a gente pode pensar depois em criar lá no Franzininho, um repositório só de biblioteca, e aí colocar tudo lá dentro. Mas, por enquanto, a gente manteve esse footprint aqui, desse shield, aqui dentro, e já está lá na pasta do projeto. Beleza. Então, o nosso objetivo hoje aqui é finalizar. O projeto é bem simples, né? Mas a gente vai manter essa versão assim, e depois a gente vai trabalhar naquela outra ideia de já colocar nesse mesmo shield a opção de fazer o reset dos fuses, que na verdade que a gente vai incluir é o pino 2 em um dos pinos aqui, tá? Praticamente isso, mas é bom dar uma estudada para ver se não precisa fazer mais nada além disso. Lógico, vai ter a parte da alta tensão também que a gente vai ter que fazer
essa parte também. Estava esquecendo. Beleza. Agora aqui, que eu ia trazer, né, que eu trouxe, até parei aqui para mostrar um detalhe. Esse projeto, a gente está mantendo ele em face simples, né? Uma das propostas aqui também, já mantendo em face simples, é que a pessoa que for fabricar, né, se ela quiser fazer num processo caseiro ou no FabLab, ela consiga, né? Eu tenho aqui, né, essas ligações que, olhando aqui, parece que vai cruzar, né? Eu poderia, né, se eu fosse preguiçoso, vir aqui e pegar um lado aqui, né, no top. Deixa eu colocar aqui. Colocar aqui no top. Ligar aqui. E aí, colocar aqui no bottom. E ligar aqui. Então já estava pronto. Mas fica uma trilha ali embaixo. Aproveitando aqui também, para a gente não ficar com essa zona de cobre atrapalhando a gente pode tirar ela. Tá? Ela não atrapalha e depois a gente mostra ela. Então, né, parece que, né, assim funcionaria, mas a gente não quer trabalhar com top, então, ou aqui no front, né, no caso do KiCad, ele fala front. Mas, então eu vou tirar isso daqui. Nesse caso aqui, está muito fácil de resolver, mas a provocação que eu ia deixar aqui para a gente pensar, né, e até para vocês quando estiverem trabalhando, e quando vocês estão trabalhando com o microcontrolador que tem a flexibilidade de você trocar os pinos, caso você não conseguisse fazer essa trilha passar por aqui e só tivesse esse caminho, né, que viesse para cá, ou seja, fazer esse ligar aqui e este ligar aqui, a sugestão que a gente pode fazer nesse caso seria sugerir, né, uma mudança no projeto para que os pinos aqui, né, esses pinos, no caso aqui do Arduino, né, acho que é o 7 e o 8, fossem trocados, tá? Na verdade não é nem isso, né? Na verdade é esses aqui, ó. É esse resistor vir para cá e esse vir para cá que vai trocar lá na cor do LED, tá? Mas nesse caso aqui a gente consegue resolver fácil vindo por aqui. Então a gente consegue resolver essa questão do roteamento vindo por aqui. Beleza? Alguém quer comentar alguma coisa? Tranquilo, Fábio. Tranquilo? Tá, mas eu só queria mesmo deixar esse ponto que às vezes você mudando um pino do microcontrolador, você resolve um problema de roteamento, né, de posição, né, que pode ser resolvido por software, tá? Nesse caso, né, que o projeto a gente tem autonomia para fazer isso. Lógico, você vai ter que ver se o pino que você vai mudar tem aquela mesma função que você vai trabalhar, enfim, tem que ter um estudo ali para você verificar isso. Beleza. Agora, outro detalhe que eu queria mostrar, e acabei não mostrando no nenhuma dos encontros, né? E também o projeto aqui não exige, mas a gente pode aproveitar este exemplo aqui. Vou deletar aqui. Não deletei nada. Tá. Vou mostrar aqui agora como a gente faz vias, tá? Porque ficou esse tópico aqui. Esse projeto não é necessário, tá? Mas eu só tô dando o exemplo aqui, né? Que a gente vai vir, por exemplo, eu quero começar aqui e aí eu tenho que pular isso daqui, né? Vamos supor, né? Eu passar pro outro lado. Se eu apertar a tecla V, ele vai colocar uma via. O problema é que você vai ter que escolher essa via no tamanho que você quer escolher. Então, você vem aqui, sei lá, essa 0.4. Dá para a gente escolher antes também. Essa aqui é uma via interessante. Tem que ver se o fornecedor lá, né, o fabricante da placa, consegue fazer essa via também.
E tem essa opção também de adicionar a via por aqui, tá? Mas geralmente quando você está roteando já, você vem, pressiona V, e aí você já passa para o outro lado e coloca. Certo? Então, trabalhando com 2 layers, você tem essa flexibilidade de passar para um lado para o outro, né? E aí, conforme a necessidade do projeto. Mas era esse ponto que eu queria mostrar, que faltou para a gente ver no encontro anterior. Então, nesse caso aqui, ó, só para a gente ver o que é a via, né? A gente estava aqui. Peraí, a gente vai ter que vir aqui, apertar B de novo para ele refazer a área de cobre. Tem que tomar cuidado com isso também. Aí, beleza, ó, a gente estava vindo com a trilha, precisou passar para o outro lado, fez uma via, e aí conseguiu fazer a trilha para o outro lado. Tá? Então, é isso. O que é a via? É um furo metalizado, tá? Que acaba passando o contato de um lado para o outro. Tem que ver se o fabricante consegue fabricar isso aqui. Né? Sei lá, tem fabricante que não consegue. Aqui no Brasil tem uns que não conseguem. Então, tem que olhar nas especificações, mas geralmente isso aqui é bem tranquilo. Beleza? Alguma dúvida? Tranquilo, Fábio, sem problemas. Só uma perguntinha, na verdade, né? Pode falar. Se eu quiser utilizar a via novamente, aperto V novamente, né? V de um lado e V do outro. Conforme você está andando, né? Você vai apertando V, ele vai mudando o lado. Ele coloca a via e vai mudando. Você também pode vir e colocar uma via manualmente, se você quiser. Clicando aqui. Aí, daqui você consegue... Não sei se ele vai deixar, mas... Lá. Entendeu? Entendi. Então, beleza. Vamos voltar aqui naquele formato que a gente tinha feito de passar essa trilha por aqui, mantendo lá a pinagem que a gente tinha definido já antes. Beleza? Praticamente acabado aqui o layout, tá? Agora entra no processo de revisão dessas ligações. O que a gente vai fazer, um dos processos de revisão é fazer a checagem aqui das regras, tá? E ver se tem algum problema, tá? Então, essas regras você pode configurar, tá? E aí, conforme também ao seu fabricante, aos limites que você tem, você configura isso antes, porque isso vai ser uma ferramenta que vai te ajudar. Então, você vai rodar. Aqui ele vai estar alguns problemas de... Acho que é de componente, ó. No caso aqui, a limite do componente que está passando por cima do desenho. Tá? Mas isso também foi erro de... Não sei se é erro de criação do componente, mas não é um erro que vai atrapalhar na fabricação, tá? É mais um aviso que pode ter algo estranho aqui na área do componente. Tá? E aí, caso a gente, né, por acaso, acabe, sei lá, tá roteando, faz alguma coisa, né? Deixa eu ver se aqui a gente consegue... Então, tá roteando, muda o componente, puxa o componente, a gente pode ficar alguma coisa sem conectar. Então, a gente vai rodar aqui e ele vai avisar a gente. Então, isso é uma ferramenta que ajuda muito nesse processo de revisão, tá? Porque se você passar, né? Já aconteceu de eu fazer projetos antigamente e não fazer esse teste e passar problema de ligação de trilha. Então, aí acaba que você vai ter que ficar fazendo retrabalho na placa para fazer essa conexão. Então, tem que tomar cuidado com isso. Aproveitar a ferramenta que já está aqui disponível para a gente. É importante ver essa revisão. Não é só pegar, né, o padrão que está aqui já setado. É importante você alinhar esses limites, né, junto com
com as especificações do fabricante, para que você deixe dentro, né, da especificação, na hora de você mandar, tá tranquilo, você vai saber que vai fabricar e não vai dar nenhum problema de, sei lá, de trilha não tá bem feita, furo que ele não consegue fazer, ilha que ele não consegue fazer, tá? E aí você já tenta minimizar esses problemas que podem acontecer. Beleza? Agora, tem um detalhe aqui, a gente não precisou colocar nenhum componente extra, no caso do 3D, né, a gente não trouxe nenhuma biblioteca, nada. Mas, aproveitando a conversa, a gente pode vir aqui, né, no componente, vamos aqui editar ele, e a gente tem aqui a opção do 3D, tá? E aí, se a gente entrar aqui na pasta, né, sei lá, vou adicionar algum projeto aqui, um componente, né, tem aqui uma pasta no KiCad chamado Packages 3D. Então, tem um monte de componentes que ele já traz aqui na própria instalação, né, quando você carrega as bibliotecas, já está aqui. Então, sei lá, quero colocar um capacitor de disco. Então, tem muito componente já pronto aqui, isso ajuda bastante no caso da visualização 3D. E aí, se você, né, nessa biblioteca não tiver o componente que você vai trabalhar, você pode usar alguma ferramenta externa. Então, tem diversas ferramentas hoje que já geram o componente, o 3D para a gente na internet. Algumas são pagas, outras são gratuitas. Então, você tem a opção de colocar. Às vezes, você vai colocar o componente, ele vai vir aqui né, você coloca ele aqui, ele vai estar virado, né? Mas aí você consegue ajustar ele aqui nos offsets, principalmente aqui, e na rotação, tá? Então, se ele tivesse assim, ó, por exemplo, vamos virar esse aqui, ó. Vai que ele vem virado 90 graus assim. Então, você vem aqui e ajusta manualmente esse valor para que ele fique certo. Na hora que apareça o 3D, ele apareça corretamente. Tá? Beleza? Então, no nosso caso aqui, acho que já está. Nosso caso aqui, a placa está com todos os componentes em 3D, serve para documentação e tal. E agora a gente vai precisar dar uma melhorada no Silk. Tá? A gente não trabalhou nisso. Então, vamos lá. Então, quando a gente vai trabalhar com Silk, o que é o Silk? É aquelas marcações que a gente vê em cima da placa. Na verdade, no caso aqui, a gente vai usar só o front, né? Front Silk, que é este azulzinho aqui. Tá? Então, no caso aqui, o componente, a gente vai deixar o Silk, tá? Tanto do componente quanto da sua referência. A gente pode, nesse caso aqui, avaliar se a gente quer deixar no componente o valor dele, tá? Mas aí eu vou mostrar que ele não está usando aqui como Silk, como que a gente pode mudar. Mas, inicialmente, o que a gente vai fazer? Vamos organizar, porque se, do jeito que está aqui, se for impresso dessa forma, esse R4 aqui não vai dar para ler R3, né? Então, a gente vai ter que ver uma forma de deixar mais fácil de ler. Então, a gente pode vir aqui e mudar a referência R4. Se a gente colocar aqui no meio, né, pode ser interessante na hora da montagem, né? Mas na hora da manutenção fica difícil de saber onde é que é o R4, né? Se a gente for olhar pelo esquemático e olhar qual que é o R4. Então, dá para a gente colocar aqui na frente, é uma opção. Ou aqui, desse lado. Tá? Aqui ficaria bom, mas teria que ter um espaço para colocar o R3 também e o R2. Então, acho que a melhor opção é colocar um desses lados aqui. O que vocês acham? Acho bacana aí nessa região. O valor do resistor fica dentro dessa caixinha ou fica fora? Então, eu gosto de colocar o valor do resistor para auxiliar na montagem. Quando a gente tem oficina manual, né, essas coisas, coloca ele dentro, porque aí a pessoa olha, monta,
Depois que montou, aí beleza. Já, como é resistor PTH, que tem a marcação nele, fica fácil de ler. E aí, só para se orientar, né? Se o cara não tiver o esquemático na mão e quiser saber o valor, eu deixo aqui, dentro da caixinha. Aí o que acontece? Se a gente olhar aqui esse 1K, ele não está visível, né? Na verdade, ele está visível, só que ele está num layer que não vai ser impresso, tá? Então, se a gente quer mudar para um layer que vai ser impresso, que na verdade é o Front Silk, a gente vem aqui e procura Front Silk. E aqui, a partir desse momento, ele aparece. Então, vamos colocar ele aqui no meio. E aí faz isso para cada um. Agora é clicar aqui nele. Então, coloca aqui, edita. Vamos achar aqui o Front Silk. Daria, não sei se dá para com tecla direita também dá, mas eu sou acostumado a vir pela edição. Então, eu estou usando aqui teclas de atalho para mover M e para editar E, tá? Só para a gente relembrar. Beleza. Se a gente for lá agora no 3D, que vai ajudar a gente a visualizar isso, a gente vai ver, né? Então, tem aqui as opções. Vamos tirar o componente. A gente vai ver que agora ele vai estar aqui dentro. Ô, Fábio, só dar uma dica. Se você apertar o T, você consegue tirar os componentes TrueHole e S os SMDs. Oh, bom demais. E... Ah, olha só. Valeu, essa eu não sabia. Bom demais. Então, na visualização 3D, T, TrueHole e S SMD que a gente não tem aqui. Fica muito mais fácil. Nossa. Legal. Então, na hora da montagem, quem for olhar aqui, se a gente está trabalhando com o PTH, pensa, né, que alguém vai... Né, isso aqui vai ser montado manualmente numa oficina ou alguém que está começando a soldar. Já tem a marcação aqui do valor do componente. Tá? E aí, a gente vai fazer isso com R1 também. Vamos lá. Então, o R1 aqui, só para a gente talvez manter o padrão e ficar do lado do componente. Opa. Sei lá, pode colocar aqui talvez. A gente ver se fica bom. Quiser mudar o grid, dá para mudar, deixar menor, encostar mais. Então, aqui só para colocar no meio, editar. Beleza. Acho que os outros aqui estão coerentes. Esse A1 não tem. Esse A1 aqui é a referência do Shield. Não tem por que ele aparecer, né? Então, a gente pode vir editar ele aqui e não deixar ele visível, por exemplo. Acho que já é suficiente. Vou colocar ele aqui. Esse SW1 aqui tá ruim, né? Não tá legal aqui a posição que ele tá. Então a gente vem, clica aqui, move. Talvez, se a gente virar ele aqui, rodar ele aqui. Só que, será que SW1 é um nome interessante para a função que esse botão vai ter? Aí a gente pode pensar nisso também. E outra coisa que a gente vai pensar, talvez já deixar aqui, aí vou pedir ajuda do Daniel, para a gente deixar aqui uma documentação do que vai significar cada cor, né? Talvez acho que a gente possa colocar aqui já na documentação. O que você acha, Daniel? Beleza. Então, você tem já uma ideia de como vai ser? O que eu tinha pensado era o vermelho é que deu erro. Uhum. Se colocar o
verde é que foi ok, e o azul é que ele está trabalhando, né? Tá. Como é que a gente vai escrever isso aí é outra questão. Então, será que a gente coloca em... R é erro. Então, vai. Vamos ver. Depois a gente pensa aí. No caso, a ideia é que o cara use a placa olhando assim, né? Vamos ver. Vamos ver, depois a gente vai ajustando. Ó, aqui, se eu quiser copiar esse mesmo, né, sequência de caracteres que já está aqui pronto, eu posso dar Ctrl D, ele copia. E aí Ctrl D de novo, copia. Tá? E aí paro em cima, edito. Então, o G, ok? Ok. Beleza. E o azul, depois a gente ajusta aqui o alinhamento. Seria o ocupado, né? B. Ocupado, busy, sei lá. Trabalhando? Pode Gravando? ser. Gravando, melhor ainda, vai. É. Gravando. Vou colocar em maiúsculo. Gravando. Aqui, então, eu vou colocar, ao invés de ok, sucesso. Fica mais bonito. Ah, tá. Aqui, ele está justificado pelo centro. A gente pode justificar ele pela esquerda. E aí, talvez, fique mais fácil para a gente alinhar todo mundo na mesma alinhamento aí. Aí a gente vê se... E aqui, a gente pode mudar então, né, Daniel? Gravar. Isso. Só que eu não vou... Eu vou criar um novo ali. Beleza. Então a gente deixa invisível aqui esse daqui. E agora a gente vem aqui. Vou dar um Ctrl D para ficar na mesma... Na verdade, mesma fonte, mesmo tamanho. Vou colocar aqui. E... gravar. Ah, aqui a gente consegue mudar o tamanho da fonte. Então, sei lá, vamos ver. Quero aumentar esse aqui para 1.5. Quero deixá-la mais gordinha. Dá para a gente trabalhar aqui, ó. Acho que assim ficou melhor. Então, T. A gente tem essas marcações aí. Precisa de mais alguma marcação? Talvez o nome, né? O shield da placa aqui. É o nome da placa. Isso aqui. Sei lá. Vou colocar aqui por enquanto esse nome. Como é que é? Acho que era shield. É shield. Não é shield. Lá, por enquanto é isso. Depois a gente ajusta aqui. Vamos fazer uma versão e a gente ajusta e melhora. Tá. Em relação aqui ao chip, acho que não tem nem nada para colocar. É só encaixar ele na posição que já está o soquete, né? Não sei se... Talvez a gente possa colocar aqui o pino 1, né? Como marcação para...
para quem for olhar, já viu o pino 1. Poderia ser uma bolinha também. Acho que é isso, assim, em relação ao silk. Se o projeto exigisse, né, que vocês fizessem um silk do outro lado da placa, tá? Então, vocês iam trabalhar aqui com bottom silk, tá? Então, lá, coloca o bottom silk aqui. Teste. E aí, ele já vai estar espelhado aqui. Então, esse cara aqui tá do outro lado, tá? Então, a gente vira aqui. Tá aqui em cima da placa. E aí, aquele outro tá aqui embaixo. Certo? Então, quando a gente manda fabricar na China, esse silk não tem um custo a mais por isso. Eles fazem tranquilamente. Agora, geralmente aqui no Brasil, aí você tem que avaliar, dependendo, pode ser um custo a mais no seu projeto. Tá? Beleza. Então, basicamente, a gente fez aqui a placa. O que a gente vai fazer agora? A gente eu queria colocar o logo do franzelinho aqui, tá? Que é um exercício para a gente fazer aqui também. Aqui no KiCad, a parte de trabalhar com logo é um pouquinho chata, né? Que você tem que importar a imagem usando outra ferramenta e depois usar ela aqui como uma biblioteca, tá? Então, o que a gente faz? A gente vai vir aqui. Deixa eu voltar aqui. Nós temos uma ferramenta aqui, ó, chamada Bitmap to Component Converter. A gente vai abrir ela. Então, a gente vai ter que carregar um bitmap, mas pode ser PNG também, tá? Então, no caso aqui, eu coloquei na pasta desse projeto. Cadê? Aqui. Uma pasta com imagem. Então, tem um logo aqui. Tá? Então, o logo está aqui. A gente vai, né, ajustar essa parte aqui do threshold aqui para que apareça a imagem. Então, dá para você mudar negativo, positivo. Assim é melhor de ver. Então, dependendo da forma que você coloque aqui, você não vai ter toda a imagem, porque, no caso ali, a imagem é colorida, né? Então, você vai ter que ajustar para que a imagem apareça. E aí ela fica com uma resolução boa também, para que você trabalhe. Tá? Se você quisesse ela invertida, aí você mudaria dessa forma. Tá? Invertida, o que seria? Seria essa volta aqui com o silk branco, onde está preto vai ficar branco, e onde está, né, branco aqui vai ficar sem tinta. No nosso caso, a gente quer com tinta. Aí, outra parte que a gente tem que se preocupar é o tamanho, né? Então, no caso aqui, esta imagem, com essa resolução, a gente está tendo uma imagem de 47 milímetros, tá? Então, a gente pode vir aqui e até medir na placa, sei lá, eu quero trabalhar com 47 milímetros, quanto que vai ficar, né? Então, lá, vou colocar aqui o 0 aqui. Usei esse aqui mesmo. Tá lá. 47 milímetros tá ficando grande pra caramba, né? Então, para esse projeto já não dá. Vamos ver um tamanho aqui que ficaria legal, né, do espaço que a gente tem. Mais ou menos aqui, ó. 20 milímetros, ó. 20 milímetros já é um tamanho que cabe aqui, 20 por 20. Então, eu vou transformar aquela imagem para que ela fique em 20 por 20. E aí, o processo aqui é meio manual, você vai trabalhando aqui. Então, se está 47, mais ou menos 150. Acho que é isso. Ou não, na verdade não, tinha que dobrar, né? Tem que diminuir, aumentar a resolução, diminuir a imagem. Então, ó, 600, 650. Não dá, vou colocar 700. Beleza? 700. Então, ficou 20.4, acho que já está suficiente para essa imagem.
Aqui a gente vai, né, fazer a imagem, gerar o quê? Um arquivo de PCB-New, tá? Porque é o que a gente vai trabalhar aqui com a parte PCB. Se fosse para esquemático, a gente ia escolher esses outros, tá? Então, vamos exportar. E aí, eu costumo salvar, né, no caso aqui também, dentro do projeto. Então, dentro do projeto, você pode criar uma pasta chamada Graphics, por exemplo. .print. Aí você cria essa pasta. E aí coloca aqui logo. Não sei, acho que ele vai carregar a extensão. Então, vamos ver se ele carregou lá na pasta. Beleza, aqui, logo KiCad. Ponto. Esse arquivo aí. Beleza, vou fechar aqui, não vou mais trabalhar com isso. Agora a gente vai importar isso lá para o projeto. É um pouquinho chato de trabalhar com essa parte de gráfico aqui. O que a gente vai precisar adicionar aqui nesse projeto? Então, vamos ter que configurar as nossas bibliotecas, né? Para que essa biblioteca apareça aqui. Então, a gente pode vir aqui e adicionar essa graphics. Ok? Agora, se a gente vier aqui na área de componentes, é para ter esta biblioteca aqui. Beleza? Leonardo entrou aí, o André também. Sejam bem-vindos. A gente está finalizando aqui o processo de desenvolvimento dessa plaquinha para gravar o ATtime. Caramba, tá demorando aqui minha... Pessoal, alguma dúvida nesses pontos? Vocês queiram falar? Ou queiram contribuir? Fala aí, Alisson. Na verdade, só agradecer mesmo, tá 100% a explicação aí. Obrigado. Eu tô aprendendo aqui também, tem coisa que eu nem lembro, mas a gente vai aprendendo. Aqui, ó. Graphics Logo. Apareceu aqui. Vamos dar 2 cliques e vamos colocar aqui. Vou girar aqui. Coloquei aqui. Só que parece que ele está num layer meio estranho, né? Se a gente olhar aqui. Então, vamos editar ele aqui. Na verdade, não era isso. É isso aqui. Que na verdade também não é isso. Aqui. É isso mesmo. Tá no front silk já. O que está acontecendo? Por que está amarelo? Fica amarelo? Não sei se nessa versão se ele ficava amarelo. Mas vamos ver. Então tem coisa errada. Quem sabe o que está acontecendo? Ele está aqui no bottom, né? Ô, Fábio, volta a partir do ponto que você fez que você criou o logo, que eu acho que na hora acho que você não selecionou front silk. Pode ser. É aqui, né? É aqui, ó. Tá usando esse Eco 2. É isso mesmo. Cagadinha. Vamos lá. Então a gente volta de novo e a gente aprende de novo. Pega o logo. Agora, como a gente já sabe, né? Aqui já estava na parte certa. Aqui dava 700, mais ou menos. Era 700. 700. Vamos exportar. Então, lembrando aqui, então, qual que foi o erro aqui? O erro foi ter deixado nesse layer Eco 2.
e a gente precisa dele no Front Silk. Então, volta. Eu vou substituir esse para não ficar 2, beleza? Vou fechar aqui para... Vamos deletar. Vamos colocar de novo. Agora tá certo. Valeu, Pedro. Isso aí. E aí, aquela linha que eu tinha usado aqui como referência, eu vou usar ela agora também, no caso aqui, para tentar colocar esse logo centralizado. E é isso. O que eu costumo fazer quando eu vou trabalhar com logo, né, em várias placas, o mesmo logo, eu já costumo deixar alguns tamanhos já pré-definidos, estão numa biblioteca separada, né, que eu sei, até na nomenclatura ali eu já deixo, né, o tamanho dele em milímetros, para que eu já possa me orientar e saber qual que eu vou procurar, tá? Então, acho que fica mais fácil, até você pode ter alguns desenhos. Aqui, na biblioteca, a gente tem uma parte de... Agora, eu não lembro qual que é o nome, que tem uma placa, uma parte só de desenhos. Tem que lembrar. Mas tem aqui, tem os logos do Open Hardware, tem algumas coisas aqui que podem, né, já auxiliar caso você queira colocar este logo. Deixa eu ver aqui, se eu procurar aqui deve aparecer. E aí, tem alguns pontos que você pode, né, também. No caso ali, a gente escolheu, optou, né, por trabalhar no Front Silk, vai ser uma tinta. Mas, sei lá, tem gente que gosta de colocar no próprio cobre, uma marcação. Então, dá para você trabalhar dessa forma. Então, tem alguns símbolos aqui que você pode usar. No caso aqui, a gente procurou por esse do Open Source Hardware, mas está aqui nessa categoria aqui, símbolos. Ó. KiCad. Tem umas coisinhas legais. E você pode ter sua biblioteca de símbolos conforme o seu projeto, a sua necessidade aí na sua empresa, no seu negócio, tá? Beleza. Então, praticamente está ok. Só mais uma coisa que eu quero mostrar aqui para vocês, que nesse projeto a gente não vai precisar, mas pode ter projeto que você vai precisar, que é a parte de furos. Então, eu vou colocar aqui em 1 milímetro, só para a gente ter uma orientação, mas você vai vir aqui também, tem a opção já com alguns furos já padronizados. Então, tá aqui nessa Mountain Roll. Então, aí você tem aqui a padronização, dependendo do parafuso que você vai usar, já tem alguns furos que já te ajudam aqui. Geralmente a gente trabalha com M3, né? Acho que o M3 é o mais, assim, comum de se você trabalhar. E aí tem algumas opções. Então, dependendo, né? Você quer com área de cobre, sem área de cobre, né? Dá para você escolher algumas opções aqui, ó. Mas vamos escolher essa opção mais simples. E aí você vai colocar na placa. Então, no caso aqui, eu quero colocar ela numa posição... Lá, eu coloquei o grid aqui de 1 milímetro, então eu vou andar aqui 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Mais ou menos aqui. Só para a gente ter... Eu não vou usar esse aqui no projeto, mas é só como parte do estudo. E aqui a gente tem o furo. Certo? E aí você tem que ver como é que vai ser a cabeça do parafuso, né, como vai prender, enfim. Tem essas questões mecânicas do seu projeto que você vai ter que se preocupar. Beleza? Acho que é isso. O que eu queria mostrar, assim, acho que a gente chegou num ponto que a gente tem aqui uma versão. Talvez dá para a gente melhorar, né? A gente fez aqui, tem que dar uma pensada. A gente vai colocar aquela parte da gravação, né? E recuperar fuses com alta tensão. Mas aqui a gente chegou num ponto que eu queria chegar com esse projeto. E dá para a gente agora simular
mandar fabricar. Seguinte, beleza, a gente definiu lá, fez as revisões, bateu o martelo que está pronto, né? O problema é que depois que a gente bate o martelo e manda fabricar, a gente lembra que dava para... Ah, dava para pôr um silk daquele jeito, enfim. Mas, beleza, a gente chegou aqui no final do projeto, salvamos e tal. A gente agora vai precisar gerar os arquivos de fabricação, tá? E é aí que a gente vai gerar os Gerbers, tá? Então, aqui no KiCad, ele já tem uma ferramenta que ajuda a gente a fazer isso de uma forma bem, assim, fácil para gerar esse processo. Então, clicando aqui nessa plotter aqui, ele já traz essa janela onde a gente vai fazer as configurações para gerar o Gerber, tá? E aí, aqui a gente vai selecionar quais são os layers que a gente quer colocar, tá? E também algumas características aqui para ele gerar dos componentes. Geralmente eu escolho assim, então, front e o bottom, tá? Também escolho essa parte da pasta, front paste e bottom paste, front silk e bottom silk, e a máscara também, tá? Eu já deixo isso por padrão nos meus projetos. Eu já fiz casos, né? Teve casos que eu precisei fazer gerar o arquivo, a prova do fabricante, que era assim, era uma placa que era fácil e simples, e eu tinha que gerar os arquivos certinhos, senão o cara não ia saber qual que era o arquivo. Então, eu tirei toda a parte do front. Então, eu vim aqui, tirei o front. Tudo que era front eu tirei para ir só a parte do cobre, a parte de baixo, desculpa, do bottom. Mas, quando a gente vai fabricar que tem furo metalizado, mesmo que tá ali, né, no caso, a gente só usou a parte de baixo com cobre, eu deixo o front, porque aí sai certinho o furo metalizado, ele tem essa parte, tá? Essa parte do footprint values, você tem que ver se você vai querer. No caso aqui, como a gente, né, trabalhou, né, lá no Silk, a gente tá visível e não visível, a gente deixa. As referências a gente vai precisar. Aqui, exclude PCB Edge Layer from Other Layers. Eu deixo também isso aqui, padrão, tá? Tirar os pads do Silk Screen também ajuda. O que mais? E aqui embaixo também vai nesse padrãozão. Eu não mexo nisso aqui. Também deixo aqui e tal. É isso. Depois que a gente, né, definiu que a gente vai criar... Eu gosto de criar uma pasta aqui chamada Gerber. E aí, coloca ela aqui. Ele vai pedir para você deixar como caminho relativo. Eu coloco sim. E aí, vamos fazer o plot. Plotou. Se está tudo correto, ele vai aparecer a mensagem aqui verdinho. Beleza, o próximo passo é a gente gerar os arquivos de furação. Então, vem aqui. Esse daqui, eu só abro aqui e dou play, tá? Gerar. Mas isso também é uma coisa que você vai ter que olhar com o seu fabricante, né? Se ele tem alguma necessidade especial. No fabricante que eu vou simular aqui, esse formato já atende, tá? É o que eu venho fazendo e funciona. Mas se você vai fazer, né, tem um fabricante aqui no Brasil que você consegue falar, ou lá no site tem as especificações, é bom tentar dar uma procurada, porque pode ser que ele tenha a máquina dele tenha uma necessidade especial do arquivo, tá? Então, no caso aqui, eu vou fazer só isso. Beleza? Fechamos e fechamos. Pronto. Praticamente a gente acabou essa parte. O que a gente vai fazer agora? A gente vai vir aqui no projeto. Vai vir aqui nesse Gerber. Vai ver se for gerado os arquivos. Então, os arquivos estão aqui mesmo, tá? E aí, o que eu faço? Eu venho aqui, geralmente, e vou comprimir. E aí, coloco um gerber.zip e já era. Então, é isso, geralmente, que é feito. Então, aí você vai vir aqui... Aqui tem uma simulação que você faz, né? Mas você pode vir aqui em Order Now.
e carregar aquele zip direto aqui que ele já faz o cálculo para a gente. Então, vem aqui, pega aquele Gerber file que a gente criou. No caso aqui, zip. Sobe ele aqui. Tá aqui. Tá? No caso aqui, ele tem faz um check, né, para ver se tá ok. Dá para você usar aqui, tem uma ferramenta deles, que até dá para você ver os layers, se estão tudo ok e tal. Tem uma análise aqui, que ajuda. Assim, caso a gente deixou algum layer lá e não foi direito, ele pode dar um aviso aqui pra gente. E se tiver aviso, aí você tem que dar uma analisada para não ter problema de erro de fabricação, porque lá ninguém vai checar isso aqui para você. Aqui no Brasil até tem, né? Nas empresas, eles acabam vendo o seu Gerber, né? Eles vão montar o painel, alguma coisa, eles veem se está ok. Mas lá não, lá é a máquina que vai fazer para gente. Então, dá uma olhada, tá? Dá para dar zoom, dá para ver algumas coisas aqui, dá para tirar alguns layers, tal, você vai vendo. Tem aqui a parte do bottom também, que dá para você ver. Enfim. Mas aqui, aparentemente, está ok. Aí, agora a gente vai fazer as configurações. Então, a quantidade de PCB que você quer, né? Aí, ver conforme o fabricante. Nesse caso aqui, eles trabalham com protótipos, né? Preços especiais para até 10 peças, né? No caso aqui, a gente vai fazer uma placa só, né? Se for painel, aí você pode fazer o painel ou pode pedir para eles fazerem, mas aí tem um custo, né? Se eles forem fazer, ó. Já $4, enfim, não sei. Tem que colocar o tamanho do painel. Aqui a espessura da placa, geralmente a gente trabalha com o padrão, mas geralmente aqui eles não mudam o valor, se você trabalhar com outras espessuras. Se o seu projeto depende aí da espessura, né? Essa aqui já de 2 já muda bastante, ó. Eles colocam $33 desse custo aí da engenharia. A cor, a JLPCB agora também não cobra. Acho que só a única cor que cobra, acho que não tá aqui mais, era o roxo. Eles cobravam um valor alto pra caramba. Sim, mas no caso aqui é verde. Acabamento que você vai ter, superfície de acabamento. A espessura do cobre, né? Enfim, geralmente isso aqui eu deixo padrão. Eu não mudo nada. Que mais? É isso. Mas é isso. Depois que eu fiz isso daqui, a gente salva aqui. Não vou fazer o pedido, mas vai lá pro carrinho e aí é fazer o checkout. Checkout você faz, que é praticamente colocar suas informações de cobrança e de entrega, tá? E aí, no caso aqui, você pode pagar tem algumas opções de pagamento lá, acho que até, não sei se tem boleto, mas cartão de crédito, PayPal, tem tudo isso.